Imagine que nós estamos a celebrar um culto de ceia do Senhor. O irmão já participou de vários cultos de ceia, sabe como é que nós celebramos a ceia na nossa igreja. Imagine que estamos a celebrar um culto de ceia e que por algum motivo sobrenatural, um cristão do primeiro século, um cristão do tempo do Novo Testamento, entrasse e assistisse a este culto. Eu acredito, irmãos, que ele ficaria surpreendido, certamente, talvez um bocadinho mal impressionado. O cerimonial, a formalidade, as pequenas quantidades de pão e de vinho, tudo provavelmente lhe seria estranho. Ser feito para uma comunidade tão grande, de uma forma ritual, as pessoas sentadas em bancos, não à volta de uma mesa, a pequena quantidade que é distribuída, tudo isto provavelmente seria estranho para um irmão em Cristo do tempo do Novo Testamento. Pelo que nós podemos ler no livro de Atos dos Apóstolos, pelo que nós lemos na história da Igreja, na tradição, a ceia do Senhor era algo muito simples, muito mais abundante em termos de quantidades, muito mais frequente do que nós fazemos hoje em dia. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento entende que a Igreja tinha a celebração da ceia em uma base diária, pelo menos no início da Igreja, que aconteceria nas casas, porque a Igreja no princípio não tinha templos, que era realizada com pão e vinho comum, porque eram dois artigos que todas as casas tinham sobre a mesa na hora da refeição. Provavelmente seria feita esta ceia em comum, os crentes que ali estavam, não um grupo muito grande, porque apenas o número suficiente para estar à volta de uma mesa, e as mesas têm tamanhos limitados, e que provavelmente teria também participação daquilo que cada um trazia. E no fim desta refeição comum, exatamente como Jesus instituiu, envolveria os presentes na recordação, na lembrança daquilo que Jesus tinha deixado aos seus discípulos. Provavelmente, esta cerimónia simples, à volta da mesa, com aquilo que estava ali disponível, seria feita pelo chefe de família ou o líder daquela pequena comunidade, talvez alguém um pouco mais experiente na fé. Foi só depois de alguns séculos de cristianismo, quando a Igreja de Roma estabeleceu uma classe sacerdotal que não era prevista pelo Novo Testamento, é que a ceia foi tomando o formato que nós temos hoje em dia e, em alguns contextos, tornando-se algo quase místico, quase mágico. Em Corinto, no entretanto, a informalidade da ceia tinha-se tornado motivo de escândalo. E o apóstolo Paulo teve que abordar o assunto. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para nós lermos o que ele disse aos crentes de Corinto, na primeira carta que ele lhes escreveu, no capítulo 11, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, 17 a 34. 1 Coríntios 11. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. As reuniões da igreja de Corinto eram feitas em casas. Não havia um templo para a igreja em Corinto. Não devia haver propriamente um horário fechado. Talvez fosse marcado algum dia, se bem que, a exemplo da igreja de Jerusalém, os encontros podiam ser diários. Aqueles que tinham disponibilidade, ao fim do dia, sempre se encontrariam para estar juntos. Os crentes se juntariam com o objetivo de falar sobre a vida e ensino de Jesus, ouvir alguma instrução de alguém que tivesse mais tempo na fé, trocar experiências, compartilhar aquilo que tinha acontecido nas suas vidas, a maneira como o Senhor os tinha abençoado, orarem juntos, louvarem ao Senhor, fazerem uma refeição em conjunto, e esta refeição terminaria com a lembrança que Jesus pediu da sua morte, recordando de forma breve a ceia que ele tinha deixado. Em Corinto, porém, irmãos, havia muitas dificuldades. Já percebemos e já estamos há algumas semanas a olhar para esta igreja, sabemos que ela tinha muitas dificuldades. Por um lado, havia na igreja de Corinto muitas lembranças, muita herança, muita carga ligada às celebrações pagãs. E nos cultos pagãos havia sempre comida e bebida. Mas as celebrações pagãs tinham a comida e a bebida como um aspecto central, e o objetivo da comida e da bebida era a satisfação do celebrante. De tal maneira que as pessoas aproveitavam esta ocasião para comer e beber à farta, para agradar os seus próprios sentidos. Era um culto, este culto prestado nos templos pagãos, era um culto sensual, era um culto voltado para o homem. Infelizmente, parece que alguns crentes em Corinto tinham trazido estas ideias para dentro da igreja cristã. Outro problema é que a igreja em Corinto tinha muitas divisões, como nós já percebemos. E algumas delas teriam divisões de acordo com as classes sociais. Havia uns poucos ricos que pertenciam à igreja, havia alguns de uma classe considerada média, e uma maioria de gente bastante simples, mesmo de servos e escravos. E pela descrição que Paulo nos dá, não havia muita comunhão e nem muita espera. Uns tinham muito, traziam ou punham à mesa uma certa quantidade de comida, comiam logo e despachavam-se porque tinham fome e não esperavam pela chegada dos outros. Talvez alguns que chegassem mais tarde não tinham o que trazer, porque a sua mesa era pobre, os seus recursos eram pequenos. E chegavam e olhavam para aqueles que já estavam adiantados na ceia e se calhar ficavam até com vergonha de participar. E segundo o texto nos diz, quando chegava ao fim da refeição, no momento em que eles deviam celebrar a ceia do Senhor e recordar o que Jesus tinha deixado, uns já estavam bêbados. É Paulo que diz. E outros ainda estavam com fome. E por isso Paulo diz, não,
Esta não é a maneira de celebrar a ceia do Senhor, esta não é a forma de celebrar a ceia, este é um culto que não é agradável, esta é uma celebração que não abençoa a Deus, isto é um mau testemunho e está a trazer consequências sobre vós. E segundo Paulo diz, algumas destas consequências significavam problemas físicos entre os crentes. Alguns estavam doentes e Paulo diz mesmo que alguns tinham morrido por causa disto. Está aí, irmãos, no versículo 30. Quando Paulo diz que alguns dormem, ele não está a falar porque eles dormiam na igreja, irmãos. É uma forma delicada de Paulo dizer que alguns tinham morrido, porque não tinham discernido a forma de participar no culto. Paulo não pode louvar a igreja de Corinto nisto. As perguntas que ele faz são retóricas, são perguntas que não precisam de resposta. Nós já estamos acostumados a este estilo. Há um estilo próprio do que o apóstolo Paulo toma de alguma filosofia grega. Ele faz uma pergunta que é óbvia na sua resposta. Ele fala aos crentes de um modo duro, mas com razão. Ele instrui, exorta. E nesta primeira abordagem, porque nós vamos fazer pelo menos duas mensagens a abordar este texto, porque é um texto muito rico, eu queria olhar para este texto, irmãos, e olhar que é possível, e nós queremos pensar no culto em geral, é possível nós olharmos para isto e perceber algumas características do culto da igreja e perceber que, segundo o apóstolo Paulo dizia, é possível as pessoas se juntarem para o culto ao Senhor e este não ser abençoado. Paulo diz que quando eles se juntavam para cultuar, não era para melhor, mas para pior. O culto deve ser para melhor, mas pode acontecer de ser para pior. Segundo Paulo, era possível que alguém fosse ao culto e, em vez de sair melhor, sair pior do que tinha entrado. Era possível que alguém fosse ao culto, segundo nós lemos aí, no versículo 18, e sair zangado por discussões. Era possível alguém ir ao culto e sair condenado. O texto diz isto de forma clara, no sentido de que tinha servido de mau exemplo, não tinha sido de bênção e não levava alegria no seu coração. E nós olhamos e ouvimos isto, irmãos, e lemos este panorama e dizemos assim, coisa terrível, ainda bem que nós não estamos em Corinto, nós nunca temos este problema. Reticências. Será? Pergunta que devemos fazer a nós mesmos. É triste pensarmos que isto é possível. Eu gostaria de dizer, irmãos, que isto não é comum. Eu gostaria de dizer que isto é raro. Mas o mínimo que eu posso dizer é que, infelizmente, pode acontecer. E como é que isso pode acontecer? Olhando para o texto, percebemos que Paulo nos ajuda com algumas coisas. O culto pode ser para pior quando a pessoa vem com o único objetivo de se beneficiar a si mesma. Paulo fala que algumas pessoas se juntavam ali em Corinto para este momento de comunhão, mas que o único objetivo que elas tinham era elas mesmas. Elas iam ali só para poder comer e beber e fartar-se e satisfazer-se. Semelhantemente à noção que havia no culto pagão, a pessoa ia ali para seu próprio benefício. O que é que eu vou ganhar com isto? O que é que eu vou tirar disto? Quando alguém vem ao culto apenas com o objetivo do seu próprio proveito, não se importa com mais ninguém e fere na raiz uma das principais razões do culto ao Senhor, a comunhão entre os salvos. O culto comunitário é para ser partilhado. É para a minha bênção, mas para a bênção dos meus irmãos. É para a minha bênção, mas é culto prestado ao Senhor. É Ele que tem que ser agradado e não eu. No culto pagão não havia muita preocupação no agradar ao Deus pagão, porque de certa maneira fazia-se o sacrifício e partia-se do princípio que isto era suficiente. Mas tudo era montado para que o celebrante ficasse satisfeito. O culto prestado ao Senhor deve ser montado de tal forma ou pensado de tal maneira em que nós estejamos louvando ao Senhor. É Ele que tem que ser agradado no fim. E a pergunta no fim não é, será que foi bom para mim? Não. Será que o Senhor se sentiu agradado com este culto? Será que Ele se sentiu adorado? Será que Ele sentiu que se fez jus à sua palavra? Neste sentido, eu chamaria a atenção dos irmãos para a responsabilidade de quem prega. Às vezes nós olhamos e pensamos assim,
trabalho de pastor é fácil. Vai lá para a frente e diz umas coisas, abre o texto e diz umas coisas, não é? Irmãos, o peso da responsabilidade é tão grande. Um dia, o pregador tem que chegar à presença do Senhor e tem que prestar conta. Ouve lá, filho, anda cá. Aquele dia assim, assim, tu foste lá para a frente dizer isto assim, assim a meu respeito. Quem foi que te disse para falar aquilo? Onde foi que tu leste que eu pensava desta maneira? Onde foi que tu aprendeste que este era o meu sentimento? Quem te deu direito para falar assim a meu respeito? Irmãos, isto aqui é terreno santo. É porque ele seja especial, não, irmãos. Porque a responsabilidade é grande. É possível o culto ser para pior quando nós nos chegamos a ele apenas com o objetivo de pensar o que é que eu vou tirar? Qual é a vantagem que tem para mim? Eu estava a receber pessoas que mostravam interesse em ser membros da nossa igreja lá no Brasil. E quando pessoas vinham de outras igrejas e queriam pedir carta para a nossa igreja, antes de o fazerem, tinham que fazer uma entrevista com um dos pastores da igreja, normalmente com o presidente do Conselho Diaconal. E eu recebi aquele casal, um casal muito bem vestido, tinha parado um carro muito bonito no estacionamento da igreja, e eles vieram com, certamente convencidos de que, são pessoas com dinheiro, vai representar um bom dízimo para a igreja, uma boa entrada, já vem aqui direto da igreja não sei de onde, que maravilha. E eles entraram no meu gabinete, sentaram-se, etc. e tal, e muito bem, em que posso abençoar os irmãos. Pastor, nós estamos pensando em pedir a nossa carta para esta igreja, o que é que a igreja tem para nos oferecer? Foi a primeira pergunta que fizeram. O que é que a igreja tem para nos oferecer, pastor? Aquelas pessoas saíram muito chocadas do meu gabinete, irmãos, porque provavelmente eles pensaram que eu ia passar o tapete vermelho para eles e ficar muito preocupado em dar-lhes uma lista das coisas vantajosas que a nossa igreja podia lhes dar. E eu comecei a fazer perguntas a respeito daquilo que era a realidade deles na outra igreja. Então me digam antes de eu responder aos irmãos, eu só queria saber duas coisas. A respeito os irmãos estão vindo, se eu percebo bem, a igreja de onde vem até mais perto da sua casa do que esta. Como é que é o ministério pastoral naquela igreja? Pastor, quer dizer, o pastor da nossa igreja, sabe, pastor? E eles começaram, já entendi. Os irmãos têm dificuldade com o pastor lá naquela igreja, está bem. Aí, e a membresia, como é que era o vosso relacionamento com os outros irmãos em Cristo? Pastor, aquela igreja está cheia de gente que, sinceramente, pastor, olha, não dá mesmo, nós não tínhamos condições de ficar, porque... Olha, irmãos, eu tenho a impressão que esta não é a igreja para os irmãos. Porque é assim, se os irmãos estão a dizer que o ministério pastoral lá tem estas características, olha, aqui isto é muito pior. Aqui é complicado. O pastor aqui é exigente, o pastor quer saber da vida dos crentes, ele quer que as pessoas tenham uma vida santa, ele vai atrás, ele puxa no pé, os irmãos não vão gostar desta igreja. E a membresia aqui, meus irmãos, os irmãos não fazem ideia o que anda aqui dentro. Isto é muito complicado, os irmãos não vão gostar desta igreja. E havia um diácono que estava a acompanhar a entrevista comigo e o olho dele ficava cada vez maior. E quando aquele grupo saiu, eu disse a ele, querido, é assim, nós temos aqui que ganhar pessoas novas para o Senhor. O nosso objetivo como igreja é ser luz, para ganhar. Estas pessoas vêm porque criaram problemas na igreja onde estavam. Não vêm trazer bênção para nós. Se eles tivessem-me falado de bênção a respeito do pastor de onde eles tinham vindo, eu teria dito, então, olha, pode ter certeza que os pastores daqui vão ser bênção para a sua vida. E se eles tivessem-me falado da boa relação que tinham com os membros daquela igreja lá, eu diria, esta igreja é uma bênção e vai receber vocês de braços abertos. Mas com as dificuldades que eles trazem, eles vão levar estes problemas para onde forem. Porque passada esta animação inicial de descobrir que há algo novo, eles vão começar a achar os defeitos. Porque todas as igrejas têm. O culto pode ser para o pior, irmãos, quando nós vamos ao culto pensando apenas em nós. O culto pode ser para pior quando há uma divisão clara na congregação. Paulo diz aí, antes de tudo ouço que quando vos ajuntais, há entre vós divisões. Quando nós entramos numa comunidade em que nós podemos perceber que existe separação, em que nós percebemos que os crentes não têm comunhão uns com os outros, em que se consegue perceber claramente que a igreja está dividida, o ambiente pode não ser de bênção, e neste caso o culto pode não ser para melhor. Esta foi a oração que Jesus fez, que nós pudéssemos ser unidos, que eles sejam um. O irmão acha que Jesus, ao orar ao Pai, o Pai deixaria de responder? Acha que o Pai não responde?
às orações do Filho. O Senhor Jesus nos ensinou e disse: se vocês chegarem ao culto, na hora de prestar louvor, e se lembrarem que têm um problema com algum irmão da igreja, não preste culto. Vá resolver o seu problema primeiro. O seu coração não está preparado. Provavelmente você vai sair pior do que entrou. Porquê? Porque você carregou no seu coração esta mágoa. Não está preparado para adorar. O culto pode ser para pior quando o crente que vem ao culto não é capaz de fazer em primeiro lugar um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós não somos capazes de fazer a nossa autoavaliação? Sabe o que acontece quando nós não temos espelho espiritual em casa? Nós começamos a olhar à nossa volta e achar defeitos. Nós começamos a olhar à nossa volta e apontar os erros. E era exatamente isso que Jesus falava sobre julgamento. Ele diz: porquê que tu olhas o cisco no olho do outro e não vês a trave que está no teu? Resolve o teu problema primeiro. Não tens espelho em casa. Não tens capacidade de fazer autoexame. Se eu não consigo ver os meus defeitos, eu reclamo dos outros. E quando a minha atitude é essa, eu não posso abençoar. Para contrariar esta linha, irmãos, e para ser bênção no culto, é natural que eu devo vir ao culto para abençoar. Eu venho ao culto com o objetivo de louvar a Deus e ser bênção aos meus irmãos. Eu venho ao culto para estreitar a comunhão, para conhecer um pouco mais e me aproximar daqueles que, junto comigo, batalham a batalha espiritual. Eu venho com a capacidade de olhar para mim mesmo e saber: Senhor, transforma-me, muda-me, e não deixar que a minha língua se transforme em instrumento de crítica. Mas é interessante, irmãos, o apóstolo Paulo nos dizer que o culto podia muitas vezes servir para avaliar a sinceridade da fé. Eu acho, chega a ser quase chocante a maneira como Paulo diz. Os irmãos leram? O versículo 19 tem uma afirmação de Paulo que quase chega a tremer connosco. Ele diz assim: e até importa que haja entre vós heresias. Paulo, o que é isso? O Senhor não está dizendo que quer que haja heresias na igreja? Que é necessário que haja heresias na igreja? E ele diz: sim, importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Lembro-me sempre daquela história que foi contada por irmão na época da perseguição máxima da igreja por causa do comunismo na Roménia. Ele diz que entraram 2 indivíduos no templo no dia do culto e eles estavam carregando armas e eles colocaram os crentes todos encostados à parede, aos gritos, às ameaças. E toda a gente ficou assustada. E toda a gente foi para a parede. Todos eles pegaram as armas e fecharam a porta e disseram: agora nós vamos ver aqui quem são os crentes de verdade. Quem não é crente de verdade aqui, quem não está pronto a dar a sua vida por Jesus, pode ir embora. Nós vamos dar alguns minutos de oportunidade. E começaram a sair. Saiu um, saiu o outro, saiu o outro. Aí ele preparou a arma e disse: eu vou disparar, todos aqueles que não são aqui de Deus, eu vou matar toda a gente, mas se você não é, pode ir embora. Mas alguns começaram a sair. E a certa altura tinha saído mais de metade. E eles continuaram aos gritos e às ameaças e preparando a arma. E eles foram e bateram em alguns. E finalmente, quando eles já estavam certos de que aquelas pessoas não iam mais sair dali, eles baixaram as armas e disseram: meus irmãos, que bom estar com os irmãos. Vamos louvar a Deus? Nós queríamos adorar, mas nós queríamos ter certeza que íamos adorar com irmãos. Não queríamos estar aqui a adorar com gente falsa. Nós não queríamos ter um culto em que metade das pessoas que aqui estavam não sabiam o que estavam a fazer. Os irmãos perdoem termos sido tão dramáticos, mas não havia outra forma de o fazer. Havia aqui indivíduos infiltrados pela polícia secreta, havia aqui membros, pessoas que estavam a fingir, e assim nós temos a certeza que agora nós podemos louvar a Deus. Oh, meus irmãos, ainda bem que nós não vivemos nesse regime. Mas é curioso o apóstolo Paulo dizer assim: é necessário que aconteçam algumas coisas que não sejam tão boas, para que fique evidente aqueles que realmente pertencem ao Senhor. É interessante, irmãos, que às vezes quando nós falamos disso, algumas pessoas ficam com dificuldade. Eu por vezes ouço algumas pessoas falando a respeito da igreja, coisas que deviam ter cuidado para dizer. E às vezes as pessoas falam: mas a igreja tem... a igreja está muito mal, a igreja está muito mal, a igreja está assim, a igreja... Meu irmão, cuidado, olhe para a palavra, tenha cuidado com o que diz. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Você deixa que falem mal da sua noiva ou da minha? Não pode falar mal, não. Vai ter problemas comigo. Deixa que alguém fale mal da sua noiva? Aceita que alguém comece a difamá-la? Não.
Eu não aceito. Acha que Jesus vai aceitar? Agora, o Senhor Jesus nos ensinou, irmãos, e a palavra diz de forma clara. Jesus não contou isto. Foi uma parábola, mas a parábola foi evidente. Ele diz, o bom semeador saiu a semear e ele semeou a boa semente no campo. Mas durante a noite, foi lá o inimigo. E ele semeou o quê? Joio. Semeou o que não prestava. E quando começou a nascer, os servos chegaram e disseram, Senhor, é uma desgraça. Houve alguém que semeou a má semente, ora, nasceu tudo junto, e agora o que é que a gente faz? Não fazem, deixam estar. Vocês vão esperar. Porque se vocês tentarem fazer a distinção agora, provavelmente vão fazer o julgamento errado. Porque na fase inicial, o trigo e o joio são muito parecidos. Então não mexam agora. No dia certo, na hora da colheita, a gente vai perceber, porque o trigo tem fruto e o joio não. E nessa altura a gente vai distinguir. Durante alguns anos, no nosso trabalho missionário, e as pessoas nos visitavam, e antes de irem embora, quase todas as pessoas diziam a mesma coisa a mim. Oh, meu irmão, realmente o seu trabalho é difícil. Trabalhar entre muçulmanos é muito complicado, mas graças a Deus que vocês têm o Amadou. Que bênção, que bom. Que pessoa alegre, não é? Que espírito disponível, que alegria para participar do culto, que palavra, que resposta abençoada. Olha que bom que Deus colocou um Amadou na vossa vida, porque Ele realmente assim vos dá algum entusiasmo. E nós ouvíamos e dizíamos, bem, realmente esta pessoa tem razão, era a pessoa que estava mais perto de nós, sempre disponível para trabalhar, com uma palavra positiva. Acabava o culto, ninguém dizia nada, porque naquela cultura não se costuma elogiar, mas o Amadou vinha sempre dizer, pastor, que boa mensagem, que sermão, que palavra. Até o dia em que eu descobri, irmãos, que o Amadou era um muçulmano infiltrado. Era um enganador, era um falso, era um homem que desviava dinheiro do projeto, era um homem que roubava medicamentos da nossa missão, era um homem que se prostituía nas instalações da igreja na calada da noite. A palavra diz que o inimigo colocou o joio e cresceu junto. E o que fazer? O Senhor também nos instruiu. Ele disse, pelos frutos os conhecereis. E Paulo dizia, importa que aconteçam estas coisas, que é para nós podermos distinguir e perceber. Portanto, não fiquem tão desesperados. Essas coisas são necessárias, de alguma maneira, para nós podermos perceber. Mas é evidente que o apóstolo Paulo queria que o culto na igreja de Corinto, os momentos em que a igreja se reunia como comunidade, fossem bênção. E ele dizia, e isto pode ser para que não haja condenação nem de Deus e nem daqueles que vêm de fora. Então, concluindo, irmãos, e olhando para o texto, eu diria aos irmãos que a atitude para o culto que nós devemos ter, nós devemos vir ao culto lembrando que viemos para adorar e trazer louvor ao Senhor. O culto que nós prestamos é a Deus. É por isso que o culto não é dado pelo pastor. Temos que repetir isto muitas vezes, porque nós vivemos numa cultura premiada pelo catolicismo, em que as pessoas dizem, o padre deu a missa, logo o pastor dá o culto. Não, o pastor não dá culto nenhum, irmãos. O culto é dado pela igreja, é a comunidade que dá culto. Nós todos temos que dar culto. O pastor tem a sua responsabilidade no culto, mas a igreja como igreja tem a sua responsabilidade. E o que é que eu venho aqui fazer? Em primeiro lugar, eu venho prestar culto ao Senhor. E eu preciso sair com a convicção de que eu prestei culto ao meu Deus. Eu venho para abençoar aqueles com quem me encontro. Pode ser que eventualmente eu também venha com alguma tristeza no meu coração, pode ser que eu também venha com algum peso no meu coração, e nessa altura o meu irmão vai servir de bênção para mim. E atenção, o irmão poderá abençoar quando também dá a oportunidade ao outro de ser bênção para si, porque faz parte da vida da igreja. Mas eu venho com o objetivo de poder ser bênção nas mãos do Senhor. Hoje que eu vou estar no meio da minha congregação, eu vou estar no meio dos meus irmãos, que eu seja instrumento de unidade e que eu possa abençoar os que estão à minha volta. Eu venho para partilhar as alegrias e as tristezas. Foi Paulo que escreveu e disse que nós devíamos nos alegrar com os que se alegram, devíamos chorar com os que choram, devíamos partilhar a satisfação e os momentos difíceis, porque é isto que acontece em família. Eu venho ao culto para ouvir a voz de Deus e o seu recado. Eu creio
que a palavra do Senhor vai ser falada. Eu creio que ela vai ser transmitida. Eu creio que aquilo vai ser dito. Tem um recado de Deus para mim. Qual é? Será que eu tenho condições de, ao fim do culto, antes de sair, dizer, não, hoje aquilo que ficou no meu coração foi isto. O Senhor me falou isto. Pode ser que seja a letra de uma música, pode ser que seja a palavra de alguém quando orou, pode ser que seja a leitura de um texto que o irmão nunca tinha prestado atenção, pode ser que seja a mensagem pregada, mas que eu tenha a convicção de que ouvi a voz de Deus. Eu saio com a certeza de que ouvi o recado do Senhor, com o desejo de praticar aquilo que ouvi. Porque esta é que deve ser a nossa atitude. Entro para louvar, saio para servir. Entro para louvar, saio para servir. Que seja esta a nossa atitude. Que quando o nosso culto for avaliado, não aconteça como na igreja de Corinto, mas que nós possamos ter a satisfação de olhar e ter a avaliação de dizer o nosso culto foi para melhor. Foi para melhor. Eu vim e saí melhor. Eu vim e saí enriquecido. Eu vim e saí abençoado. Assim como também abençoei, enriqueci e louvei. E dentro deste contexto, Paulo então vai conversar com os crentes de Corinto especificamente sobre este momento tão simbólico, tão significativo da vida da igreja. Estes dois grandes momentos que Jesus deixou, o batismo e a ceia. Mas isso, irmãos, se Deus nos der vida e saúde, vamos voltar ao texto e olhar na próxima semana. Agora nós vamos ainda adorar o nosso Deus, reconhecendo que Ele é digno de toda a nossa adoração e que é este o centro e o coração do culto que nós lhe prestamos.